A paz do Senhor, meus amados, queridos irmãos, quem vos saúda com a gloriosa paz do Senhor Jesus é o vosso irmão em Cristo, conferencista Jonabi Silva, atualmente morando na região de Brasília e em torno de Brasília. Quero aqui cumprimentar o pastor de Sorocaba, pastor Leandro e sua esposa, que é a irmã Rose. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Também quero aqui transmitir uma saudação aqui, um cumprimento ao nosso amado companheiro de batalha missionária, pastor Marcos, irmã Beth e toda a sua família. Meu nome é Jonabi Macena da Silva, nasci na cidade de Itumbiara, Goiás, dia 9/12/1972. No ano de 1979, nós viemos aqui para o interior de São Paulo. Quando criança, com 5 anos de idade, mais ou menos, eu fui curado da paralisia, da meningite. Deus me devolveu a voz, a perna, os braços, os movimentos novamente, para servir a Ele. Só que com 11 anos, eu não quis mais saber de ir para a igreja, e saí da casa de Deus para ir para o mundo. E ingressei no submundo da criminalidade com 11 anos de idade. Com 12 anos estive preso pela primeira vez, com 13 anos a segunda vez. Passei por diversas experiências de tortura, com 13 anos de idade, para confessar algo que eu havia cometido, E assim foi. Enviado a FEBEM do Tatuapé. Depois, de maior, já fui enviado ao Complexo do Carandiru, tendo uma alta condenação por roubos, Então, conheci praticamente 15 tipos de drogas. E enquanto eu estava nesse submundo, servindo ao inimigo, minha mãe estava aqui orando por mim na minha casa. Quando eu passava nos presídios da face da terra, eu estava sendo vigiado em oração, na verdade. A oração da minha mãe estava me guardando. Então, no ano de 1999, eu creio que a maioria das pessoas conhece o meu testemunho de vida, onde eu passei, realmente cheguei lá nas trevas, condenado à morte muitas vezes, ameaçado de ser executado, em outras palavras, mas Deus não permitiu, porque havia alguém orando por mim, alguém buscando a face do Senhor por mim. Então, nesse testemunho aqui, eu quero fazer uma abreviatura, uma abreviação do meu testemunho. Na verdade, foram por 18 anos vivendo dentro dos complexos, do Carandiru, penitenciário do estado de São Paulo, também COC, Centro de Observações Criminológicas. Passamos por algumas outras penitenciárias. Estivemos ali até dentro do RDD de Avaré, Segurança Máxima. Enquanto eu estava vivendo essa vida do submundo, liderando a rebelião do ano de 1999, dentro da penitenciária do estado de São Paulo, um pedido de transferência, a qual virou um motim. Deus também me preservou e me guardou ali, por causa do projeto que Ele tinha na minha trajetória e na minha vida. Mas havia pessoas por trás das cortinas, orando por mim, buscando a Deus por mim. Minha mãe nunca cessou de orar, meu pai nunca cessou de orar, buscar a Cristo, em prol desse filho que havia se embrenhado, no submundo, fazendo coisas horrendas, coisas terríveis. E no ano de 1999, eu escrevi uma carta para minha mãe, despedindo dela. E a minha irmã, que mais me amava aqui fora, quando leu esta carta, ela disse para minha mãe, que eu não tinha mais jeito, que não havia mais solução para a minha vida, sabia que eu ia morrer nessa vida. Mas meu pai ali, Deus falou com ele, que eu seria um pregador conhecido no Brasil e no mundo. E falou para mim, minha mãe falou para ela, que o mesmo Deus que havia me livrado da meningite, é o mesmo Deus que tinha feito uma promessa na minha vida, E é o Deus que ia transformar a minha trajetória, a minha vida,
ia me levantar na face da terra. Então, no ano de 1999, eu levantei as minhas mãos, depois de um ex-traficante ter se convertido, estar pregando o evangelho dentro daquele presídio, né? Ele ministrou a palavra entrou no meu coração. No outro dia, eu aceitei a Jesus como meu Salvador. O Espírito Santo perguntava ao meu coração quanto valia a minha vida dentro do cárcere. E eu fiz a somatória. Não valia um cigarro, não valia uma palavra, não valia nada. Que é assim que era naquela época no cárcere. Outra coisa muito importante é que havia muitas inimizades no passado. Quando eu cheguei até Cristo, na minha época não podia pegar uma Bíblia. Quando se pegava uma Bíblia dentro do cárcere e se declarava cristão, realmente você era considerado como a escória. Você não podia mais se envolver em nada, você tinha que agora progredir para frente naquela vida. E para o mundo você estaria desqualificado, no caso. Então, o evangelho era pregado dentro do cárcere. Muitas pessoas queriam se converter, mas quando vinha o compromisso que eles tinham, em deixar tudo, e eles com medo de não conseguir progredir, não conseguir, na verdade, permanecer em Cristo e ser até cobrado depois por isso. Muitos não se convertiam. Mas na minha trajetória de conversão, muitas perseguições, começamos a pregar o evangelho dentro daquele lugar. Depois de um tempo, descemos as águas batismais ali mesmo, em um tanque batismal dentro do cárcere, porque não havia acesso a rios, não havia liberação para sair para lugar nenhum. Ora vista que eu estava dentro de um complexo de segurança máxima. Então, quando Cristo entrou na minha vida, Ele transformou a minha história. Tirou todos os vícios de droga que eu tinha, tirou todos os desejos, todas as vontades de permanecer na criminalidade e me transformou em uma nova criatura. E é interessante que depois começamos a pregar o evangelho e houve inúmeras perseguições ali dentro. Chegamos em ocasião a sermos ameaçados de morte naquele lugar, por estar permanecendo pregando a Deus no meio daquelas grandes massas carcerárias. Naquela época, o inimigo trabalhava terrivelmente dentro daquele lugar. Mas a Bíblia diz ainda: antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. E agindo eu, quem impedirá? Então Deus nos livrou, nos preservou e nos guardou. Então a realidade dentro do cárcere é que muitas pessoas querem se converter, mas não se convertem por causa do orgulho próprio, por causa do status, por causa do nome, E como eu disse, era muito difícil naquela época para alguém pegar uma Bíblia na mão, transitar com a Bíblia naquele, se locomover com a Bíblia na mão naquele lugar. Mas a Bíblia diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, com certeza, Deus continuou trabalhando, nos levantando naquele lugar. Muitas vidas começaram a se converter, mas as perseguições eram inúmeras. A dor de um cristão que está enclausurado, que está em um presídio, ela é inexplicável. Além do desprezo da sociedade, por causa dele estar ali, fora o desprezo naquele lugar também, muitas vezes desacreditado, mas é ali que Deus tem feito grandes obras, grandes maravilhas. E graças ao nosso Deus, depois de muitos anos, desfrutei da liberdade física, comecei a viajar, a fazer a obra missionária no Brasil e fora do Brasil, para a glória e honra do nome de Jesus. Estivemos ali na cidade de Frankfurt, na Alemanha, Mannheim, Heidelberg e até mesmo Wittenberg. Depois estivemos em Amsterdã, Haarlem e Hempstead, na Holanda. Graças a Deus, Deus tem feito grandes coisas na nossa trajetória. Eu quero aqui deixar esse testemunho para você que está enclausurado, ou que está mesmo aprisionado, até você mesmo que é um cristão perseguido, aí nos países conhecidos como Janela 10 por 40,
persevere, permaneça em Deus, porque aquele que começou a boa obra, ele aperfeiçoará em o nome de Jesus Cristo, ele completará esta grande obra na sua vida. Então, a Bíblia nos declara que muitas vezes é necessário padecermos em prol de Cristo, em prol do Evangelho. Então, a Bíblia diz que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Romanos 8,18 está dizendo: tenho por certo que as coisas desse tempo presente, que é as aflições desse tempo presente, não são para comparar com a glória em que nós há de ser revelada. Ainda lá naquele mesmo capítulo, versículo de número 28, está dizendo: todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que servem a Deus ou que amam a Deus e são chamados segundo o seu decreto. Então a palavra de Deus é verdadeira, mesmo no meio da luta, da perseguição, ferrenha dentro do cárcere. Inúmeras rebeliões já aconteceram, diversas ameaças, mas Deus, ele nos livrou. Deus, ele nos guardou. E é esse mesmo Deus que está nos protegendo no meio desta pandemia, está te protegendo, e com certeza ele continuará te guardando no meio dessa crise pandêmica. Tenho a certeza que Jesus, ele te chamou, Jesus está convocando você para essa última época da humanidade. Também está convocando você a levantar as suas mãos e aceitar a Jesus, onde o convite diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Deus te abençoe com poder e muita glória. Quero agradecer a Deus por esta oportunidade. No que depender de nós, estamos aqui para servir. Que Deus abençoe as missões Portas Abertas. Que Deus dê vitória a toda essa liderança que trabalha com as igrejas perseguidas e com os cristãos perseguidos. Grandes foram as nossas perseguições, grandes foram as nossas lutas, mas Deus nos deu o livramento, e Deus também te dará o livramento em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quero neste momento, Senhor, orar por cada pessoa que está ouvindo agora este breve testemunho, Senhor da glória. Pai Santo, Pai de maravilha, aonde chegar esse testemunho, aonde chegar a nossa voz, Senhor, Senhor venha tocar, Senhor da glória, poderosamente nessas vidas. Senhor venha libertar, venha fortalecer os corações, venha tocar onde nós não podemos tocar, ó Deus. Faz uma obra extraordinária, uma obra poderosa nesta hora. Nós acreditamos no teu agir, acreditamos no teu poder, acreditamos no teu trabalhar. Faz uma obra grande e poderosa e outorga o milagre agora, em o nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus.